Oi, gente. Eu me chamo Neto Barros, eu sou advogado, ex-prefeito de Baixo Guandu e exerço o cargo de subsecretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo do Espírito Santo. A aluna Isabela Abreu, do terceiro ano do curso de Manutenção e Suporte em Informática do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral de Baixo Guandu, me pediu para gravar esse vídeo alusivo aos 88 anos de emancipação do nosso querido município, contando alguns acontecimentos que marcaram a minha vida aqui em Guandu. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a oportunidade e de cumprimentar a todos os alunos do curso, da escola e a todos os professores e servidores desse importante centro educacional. Eu quero dizer que eu fico muito honrado, muito orgulhoso mesmo de estar aqui com todos vocês. Bom, eu estou com 46 anos, então eu tenho muitas memórias sobre a nossa cidade. Por exemplo, quando a ponte Jones dos Santos Neves, a ponte do Mauá, ruiu com a enchente de 1979. E eu me lembro de atravessar com os meus pais de barco até numa barca que existia, que transportava os veículos até outra margem. E isso durou um tempo até que a nova ponte fosse construída. Depois eu lembro aqui vocês de mais algumas curiosidades que aconteceram comigo em Baixo Guandu, mas eu gostaria de ressaltar que a nossa história, apesar de muito rica, é muito recente ainda, né? E eu falo isso com o intuito de animar todos vocês, dizendo que Baixo Guandu tem ainda um grande e promissor futuro. É nisso que eu acredito. É claro que se a gente analisar os primeiros registros de ocupação humana na região, eles remontam a centenas, possivelmente iremos descobrir ainda há milhares de anos, né? Falando da população originária, claro. Mas o período que poderíamos chamar de mais recente, e é muito recente mesmo, né? Ele começa ali a partir de 1800, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal e o Espírito Santo era uma capitania hereditária. Naquela época, o governador Antônio Pires da Silva mandou construir algumas fortificações ao longo do Rio Doce. Até então, era proibido realizar bandeiras na região, que devido a ser mata atlântica, mata fechada, servia de proteção ao ouro e diamante que seguiam das minas, né, lá de Minas Gerais, pela Estrada Real, para o litoral, para os portos. Primeiramente Paraty e depois Rio de Janeiro, capital. Como a produção de metais preciosos entrou em declínio no final do século XVIII, a coroa portuguesa acabou com aquela proibição da ocupação que tinha no território e aí passou a estimular, né, a incentivar o estabelecimento de colônias no interior do Espírito Santo. Durante a proibição, para vocês terem uma ideia, era proibido até fazer pontes sobre o Rio Doce. A primeira ponte, a ponte de Colatina, por exemplo, ela só foi inaugurada em 1928, para vocês verem como é que nossa história é mesmo recente, né? A região era repleta de índios. Aqui tinha os aimorés, ou borum, também chamados de botocudos, né? Nome pejorativo que era dado pelos portugueses devido ao pedaço de madeira que eles usavam cravado no lábio inferior, que lembrava um botoque, que é uma espécie de rolha de barril. Os borum ainda existem na região. Hoje eles são conhecidos como Krenak. Eles ficam ali em Resplendor, Conselheiro Pena, mas eram os verdadeiros donos de todas essas terras que vinham de Minas Gerais, passavam aqui pelo Espírito Santo e ia até a Bahia. Essas fortificações que foram construídas ao longo do Rio Doce, desde Regência, né, lá na Foz do Rio, ali na sede de Linhares tinha o quartel de Coutins, até aqui embaixo Guandu, que aqui o nosso forte chamava Porto do Souza, que ficava ali perto de Mascarenhas, e esse forte durou até aproximadamente 1813 apenas, por causa da forte resistência indígena. O pau quebrava, pessoal. Os indígenas certamente já sabiam que os políticos iriam querer dobrar os próprios salários, e eles não queriam saber dessa farra não, né? Eles deviam dizer assim, ó, deixa eu morar aqui na mata, que esse pessoal branco aí, ó, eu já conheço pelo cheiro. E existiam muitos indígenas, então, juntando as terras mineiras e capixabas, né, as terras próximas que formavam a nossa região, a população originária ultrapassava 20 mil pessoas. Naquela época, para vocês terem uma ideia, a população de todo o Espírito Santo era formada por apenas 8 mil brancos, 5 mil indígenas, indígenas civilizados, e 6 mil mestiços e 3 mil negros escravizados. Quer dizer, isso em 1928, né? Nós estamos falando aqui de a partir de 1800. Então, era muito índio
e pouca gente branca, né? O que acontecia? Como a região praticamente ficou abandonada desde o século XVI, né, desde 1500, já que a colonização ela começou ali pelo litoral nordestino nos primeiros séculos, e depois ela foi se ampliando norte, oeste, pelas bandeiras, né, e muito voltado aí para mineração, né, a questão do ouro em Minas Gerais quando foi descoberto e tal. Então até o final desse ciclo, a nossa região aqui basicamente só servia mesmo para proteger essas riquezas que eram produzidas lá em Minas Gerais e eram escoadas pelos portos do Rio de Janeiro, e a nossa região ficou basicamente intacta. Só em 1866 é que começou de fato a derrubada de matas e a instalação dos primeiros núcleos urbanos, quando o Major Vieira de Carvalho e o filho Francisco de Carvalho Milagres, ambos do Rio de Janeiro, receberam terras como prêmio pela atuação na Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870. E eles trouxeram para cá negros escravizados e alguns ajudantes. Eles vieram de Minas Gerais, chegaram a Aimorés, que na época se chamava Natividade. Aimorés, pessoal, quer dizer, Natividade, tinha sido recentemente ocupada por pessoas vindas também do Rio de Janeiro a partir de 1856. O major, o filho, os escravizados e os ajudantes, eles vieram andando até Baixo Guandu, onde construíram uma grande fazenda a partir das ruínas daquele forte que foi destruído lá em 1813. E eles trouxeram pessoas também do Rio de Janeiro, mineiros e capixabas. Percebem como tem pouquíssimo tempo? Por isso que eu digo, Baixo Guandu tem muito a crescer ainda, enquanto no mundo a gente vê cidades com vários séculos, algumas com milênios de história e formação da sua cultura, nós estamos praticamente engatinhando, afinal, são apenas 150, 160 anos de acúmulo, dá para construir muita coisa inovadora ainda. No início eles plantaram cana-de-açúcar, depois eles partiram para a cafeicultura, isso a partir de 1872. A navegação a vapor no Rio Doce começou a partir de 1879 e contribuiu com o aumento do comércio e com a atração de novos colonos para a região. A família Milagres mandou derrubar as matas e construiu algumas casas distante da sede da fazenda para aumentar o território, cerca de 10 quilômetros rio abaixo. E lá mandou abrir um estabelecimento comercial que ficou aos cuidados do caixeiro Henrique Paula Mascarenhas, que deu nome ao lugar. Rapidamente, Mascarenhas se tornou um importante entreposto comercial do estado, devido à navegação, e se tornou sede do distrito de Baixo Guandu, criado em 1890, pertencente a Linhares, e mantinha comércio com Minas Gerais e o Espírito Santo. O local onde fica a sede de Baixo Guandu hoje só começou a crescer mesmo a partir de 1905, com a criação pelo governo federal do núcleo colonial de Afonso Pena, hoje conhecido como Ibituba, que tinha o objetivo de consolidar a ocupação do noroeste do Espírito Santo, porque existia um receio de que os mineiros poderiam tomar parte do nosso território. Ao todo, 170 imigrantes, entre portugueses, alemães e pomeranos, nos anos de 1909 e 1910, e depois outros vieram para cá para enriquecer a nossa história. Em 1903, começou a ser construída a Estrada de Ferro Vitória a Minas, projeto também do governo federal, que tinha como objetivo ligar o norte de Minas ao litoral capixaba e ajudou a desenvolver os municípios por onde a ferrovia passava. Em 1907, a ferrovia chegou a Mascarenhas, onde foram construídas estações em Mascarenhas, Baixo Guandu e Aimorés. A partir da ferrovia, a economia cresceu e a facilidade de escoamento da produção fez desaparecer a navegação a vapor. Com isso, Mascarenhas perdeu protagonismo e em 1915 a sede do distrito voltou a ser Baixo Guandu. Uma curiosidade, com o início das fortificações ao longo do Rio Doce de regência ao Porto do Souza em Guandu, Linhares ganhou força e passou à categoria de vila em 1833. É por isso que Baixo Guandu, em 1890, quando ele foi elevado à categoria de distrito, ele era um distrito de Linhares. Nessa época, Colatina começava ainda a ver construídas as suas primeiras casas, mas o desenvolvimento trazido principalmente pela ferrovia
fez Colatina crescer muito, emancipando-se de Linhares em 1921, e é por isso que Baixo Guandu, que era distrito de Linhares, a partir daí passava a ser distrito de Colatina até a nossa emancipação em 1935. De lá para cá, milhares de guanduenses, nascidos aqui ou vindos para cá para ajudar a edificar a nossa sociedade, têm trabalhado e construído a nossa história. Outro fato muito importante que nós vivemos foi a poluição do Rio Doce, em 2015, né, pela Samarco. Isso, Samarco, Vale e BHP. Né? Isso com certeza nos marcou profundamente e deixará marcas aí por séculos, milênios. A nossa região será estudada por muito tempo para ver como os impactos daquele crime ambiental, que foi o maior da mineração no planeta, nos atingiu. E eu me lembro, naquele dia, em que nós colocamos as máquinas da prefeitura sobre os trilhos e paralisamos a ferrovia. Né? Foi um destaque no planeta. Eu me lembro que a Dilma tinha marcado uma reunião em Colatina com os prefeitos e autoridades da região e eu havia anunciado que iria paralisar a ferrovia se a Vale continuasse fingindo que não tinha nada a ver com a história. Cheguei ao local da reunião e a comitiva do governo federal estava lá me esperando. Tentaram me convencer, né, mudar a minha cabeça, dizendo que não ia ser uma boa paralisar a ferrovia. Daí eu disse que não tinha jeito, até porque eu já tinha anunciado publicamente que faria. Antes de seguir para Colatina, eu pedi ao pessoal da prefeitura para preparar os tratores e caminhões, né, as máquinas da prefeitura, deixando-os ali perto da ferrovia. No primeiro momento, eu até pensei que seria difícil ter essa ordem cumprida, mas quando eu voltei da reunião, cheguei ao local, além das máquinas, tinha muita gente acompanhando. Muitos apoiavam a manifestação e outros, eu acredito, só queriam mesmo era ver se ia acontecer alguma coisa. Né? Não deu outra. As máquinas foram colocadas nos trilhos, a população apoiou, a imprensa mundial noticiou, né? Isso repercutiu muito. Na época, um tweet meu rodou o mundo, eu dizia: se a pessoa mata um bicho, derruba uma árvore, pesca no período que é proibido, ela é multada e vai presa. E o que acontece quando alguém mata um rio? Esse fato, que na época foi uma atitude de repúdio e desespero, porque a gente sabia das implicações que recairiam sobre a nossa comunidade, né? Diante dos impactos nefastos do desequilíbrio ecológico que o crime acarretaria e acarretou. Mas também serviu para mostrar ao mundo a gravidade desse crime. Não à toa, Baixo Guandu liderou as discussões das reparações. Eu representei o Espírito Santo no Fórum de Prefeitos, nós tínhamos assento na administração da Fundação Renova, nós conseguimos a maior quantidade de indenizações dos 4 bilhões que vieram para o Espírito Santo, 1 bilhão, quer dizer, 25%, ficou em Baixo Guandu. Sem contar outras conquistas, né? Por exemplo, o novo hospital, né? São 60 leitos, sendo 10 leitos de UTI, 5 milhões para a educação, o novo reservatório de água tratada do SAAI e o tratamento de esgoto de 100% da sede do nosso município, além de outras 42 ações e programas que nós precisamos lutar para tirar do papel. Além disso, nós também ingressamos com a ação judicial na Inglaterra, buscando indenização para toda a população e a prefeitura, e que, se Deus quiser, será julgada procedente. Bom, pessoal, a Isabela pediu um vídeo curto, mas como nós temos muita história para contar, afinal, são quase 2 séculos de muitas curiosidades, eu paro por aqui, mas não sem antes me despedir de vocês, agradecer mais uma vez pela oportunidade, desejando a vocês uma feliz Páscoa, né? Uma feliz Páscoa para todo mundo e uma grande saudação aos guanduenses e ao nosso querido município de Baixo Guandu. Viva o Guandu! Muito obrigado, um grande abraço.